Querida irmã, caríssimo irmão, eu sou o diácono Marcelo Cavinato, da paróquia São Pedro e São Paulo, região pastoral São Bernardo do Campo Centro, e este é o programa Verbo, a Palavra de Deus. Eu saúdo a cada um de vocês que nos acompanham pela TV Mais e pelas mídias digitais da nossa diocese. Neste sábado, dia 19 de agosto, nós temos a alegria de meditarmos juntos o Evangelho de hoje, que encontramos em Mateus, capítulo 19, versículos de 13 a 15. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridas irmãs, queridos irmãos, no Evangelho de hoje, Jesus nos mostra que devemos resgatar a pureza e a inocência da nossa fé. Quando Jesus diz que o reino dos céus pertence às crianças, Ele está nos ensinando que foi assim que Deus criou o ser humano e todas as coisas. Criou o ser humano puro, sem malícia. Portanto, a criança que é pura, inocente, generosa, é feliz, ela é um sinal fiel do retrato da criação de Deus. No entanto, irmãos e irmãs, nós não conseguiremos resgatar essa pureza de coração em nossas vidas se nós não aprendemos isso desde pequenos. Pensemos na cena que nos traz hoje este Evangelho. Crianças se aproximando de Jesus, certamente fazendo o que nós adultos chamamos de bagunça, porque as crianças têm a sua própria maneira de se manifestar. E os apóstolos, eles tentando evitar que elas chegassem com essa bagunça toda perto de Jesus. E como resultado, tomaram uma bronca, porque Jesus diz a eles assim: deixai as crianças e não as proibais de virem a mim. Irmãos e irmãs, as crianças, além de puras, elas são extremamente inteligentes. Elas se encantam pelo que é belo e simples. E Jesus provoca esse encantamento, atraindo para si os que são puros de coração. Por isso, cabe aqui uma reflexão muito importante. Nós estamos participando da Santa Missa e da comunidade paroquial em família? Nós estamos levando nossas crianças até Jesus desde a mais tenra idade? Ou nós estamos seguindo aquela ideia que se propaga em nosso meio de que as crianças atrapalham as celebrações, porque elas não se comportam, porque elas ficam falando, porque elas ficam correndo pela igreja? Então, se é assim, é melhor então não levar as crianças para a igreja, não. Por vezes, eu já ouvi a ideia absurda de que é melhor esperar as crianças crescerem e depois elas mesmas vão resolver se vão participar da igreja ou não. Mas diante dessa ideia, eu faço uma pergunta a cada um de vocês. Será que daria certo esperar as crianças crescerem também para poder escolher se querem estudar ou não? Ou se é necessário que a criança ingresse na escola desde cedo para ser alfabetizada, para se desenvolver, para depois aí sim ter autonomia para seguir a sua vida? Acontece, irmãos e irmãs, que na fé é a mesma coisa. Se a criança não experimentar a vida em comunidade, não tiver contato com Deus desde cedo, a igreja vai se tornar um lugar no qual ela não quer voltar mais e certamente ela não vai nem querer frequentar mais. Pensemos nisso, irmãos e irmãs. Uma criança não pode ser desamparada em nenhum aspecto da sua vida. A criança tem direito de nascer, a criança tem direito de ser nutrida, tem direito de crescer e de se desenvolver. E para isso, ela deve ser educada, sobretudo também na fé, porque a criança também tem direito de conhecer a Deus. Peçamos ao Espírito Santo de Deus que nos conceda sempre e conceda sempre mais o discernimento para cuidarmos bem das nossas crianças, para que
possam conhecer e amar a Deus por todas as suas vidas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e vossas famílias e todas as crianças a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo.